Bom, para o estudo da noite, eu escolhi o tema do Livro dos Espíritos, do capítulo 7, Necessidade da Vida Social. Ela se inicia, esse estudo, com a pergunta 766, a vida social é natural? Só que antes de responder essa pergunta, eu achei interessante a gente voltar um pouquinho na pergunta 614, que é a seguinte: que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando ele pergunta, se a vida social é natural, a gente já dá para entender aqui pela pergunta 616 que natural é uma lei de Deus. Toda lei de Deus é uma lei, como aqui mesmo diz, que faz com que nós sejamos levados até a felicidade, sejamos felizes. E quando nós nos afastamos dela, nós encontramos a infelicidade. A infelicidade, na verdade, esse prefixo in aqui significa não, é a gente negar a felicidade, quando nós nos afastamos de todas as leis de Deus. E complementando, tem a pergunta 621, que é o seguinte: onde está escrito a lei de Deus? Isso é importante a gente saber. Se a lei natural é a lei de Deus e ela é o que nos conduz à felicidade, é importante a gente saber onde está escrita essa lei, E a pergunta é bem curta, e direta: na consciência. Por que na consciência? Porque não tem como nós fugirmos da lei divina. É algo nato em nós. Todos nós temos consciência plena de quando estamos indo conforme a lei de Deus e quando estamos indo contra a lei de Deus. É instinto isso. Quando você percebe algo que está errado, na relação humana, na relação entre as pessoas, incomoda a gente. Às vezes, devido à situação que você se encontra, você pode até agir daquela forma, compadecer daquilo, se envolver naquilo, mas você sabe que você está indo contra uma lei de Deus. Por isso que não tem como a gente justificar que a gente não sabia. Porque se tivesse escrito na Bíblia ou qualquer outro livro religioso, a pessoa podia chegar e falar: não, mas eu não sei ler. Então como que eu ia saber da lei de Deus se eu não sei ler? Como está na nossa consciência, todos nós somos capazes de seguir a lei de Deus. E automaticamente somos capazes de ser felizes. Como nós até no estudo anterior, a gente viu que pessoas extremamente ignorantes de estudo, de ensino intelectual, têm um entendimento de lei de Deus, de justiça, que muitas pessoas letradas, extremamente graduadas, não têm. É uma demonstração do quê? Da lei de Deus que é gravada na nossa consciência. Então ninguém ensinou aquilo para aquela pessoa, Ela é dela, já está dentro da sua consciência, Então a pergunta 766, a vida social é natural? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, todos os instrumentos que nós temos para nos relacionar não é inutilmente, A sociedade, nós sofremos e influenciamos todos que estão em contato conosco. No momento que nós saímos da nossa casa, no trânsito, no trabalho, no nosso ambiente de amizade, na nossa família. Então, a partir do momento que eu saio da minha casa, quando eu me despeço das pessoas ali, a forma com que eu faço isso, o que eu falo, o que eu faço,
pode gerar e influenciar consequências ao longo do dia dessas pessoas, no meu trajeto até o meu trabalho, o meu comportamento num trânsito, né? Pode influenciar, às vezes, parece até que não, mas aconteceu comigo uma situação de um conhecido meu, em Campo Grande, que ele estava no carro dele, e aí ele teve uma discussão com um taxista, de manhã cedo isso, e teve aquela discussão, um fechou o outro, não sei nem quem estava certo, quem estava errado. Eu sei que ele saiu, e o taxista estava com um passageiro no banco de trás, e o passageiro falou assim para o taxista: cara, eu não acredito que você vai deixar por isso mesmo. O taxista deu a volta no carro, voltou, encostou no semáforo do lado desse amigo meu, e deu um tiro nele. Então olha só, o que uma pessoa fala, o comportamento dela, o quanto não influencia na sociedade. Qual a relação desse passageiro com o taxista? Nunca provavelmente tinham se visto, primeira vez, estava fazendo uma corrida, ia descer alguns quilômetros depois, às vezes nunca mais ia se ver. E olha a consequência que gerou o ato dele, a fala dele, né? Consequências que esse taxista vai sofrer para resgatar, né? Então, tudo isso, nosso comportamento, se a gente parar para pensar, igual eu citei, da nossa ida para o trabalho, dentro do nosso ambiente de trabalho, pessoas que chegam até nós, a paciência que a gente deve praticar às vezes com o colega do trabalho, a paciência e a tolerância com o nosso chefe, que às vezes é aquela pessoa que nos cutuca, nos provoca, né? E aí, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, no regresso, né? E todo o nosso ambiente de amizade, porque nós precisamos, a sociedade, ela é organizada, e como diz aqui no próprio livro dos Espíritos, é uma lei de Deus, porque eu preciso trabalhar em mim as imperfeições que ainda habitam dentro do meu ser, e eu sozinho não consigo fazer isso. Então eu preciso daquele colega ou daquele motorista que me tira a paciência, para mim aprender a ter paciência. Eu preciso das pessoas que provocam as imperfeições minhas, para mim ir ao pouco identificando e sanando elas. Como que eu faço isso sozinho? Primeiro que nós vivemos em sociedade, já é difícil eu aceitar minhas imperfeições. Você imagina sozinho. Então, a sociedade ela tem essa organização. Todas as pessoas que se relacionam conosco têm um motivo. Nós, na maioria das vezes, nós agimos da forma correta. Nós temos a ferramenta e pegamos o quê? Isolamos a ferramenta. Então, é colocado uma pessoa no nosso meio, na nossa sociedade, e ligado a você, que te provoca realmente a tolerância. O que você faz? Eu não suporto mais essa pessoa. Não atende mais o telefone, né? Sai do contato dessa pessoa, não passa mais por aquele caminho, por aquele lugar, se isola. Você tem uma ferramenta que foi disposta para você trabalhar a sua imperfeição, você guarda ela. E à noite, às vezes, você faz uma prece e ainda pede: nossa Deus, me dê paciência, me dê tolerância. Ele deve pensar: mas você acabou de guardar a ferramenta que eu tinha te dado para isso, né? Quando a gente faz prece e pede paciência, é justamente isso que chega até nós. Pessoas que vão provocar em você essa situação de você desenvolver a paciência, desenvolver o egoísmo, desenvolver o ciúme. Todas essas ferramentas no nosso ambiente são seres humanos. Isso quando não é colocado, na maioria das vezes, dentro da nossa própria casa. Essa organização ela é colocada de um jeito que você não pode nem se livrar. Como esse exemplo que eu citei, de uma pessoa que te provoca a tolerância, e você isola a pessoa. Como que você faz isso com o seu filho? Com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa? Não tem como, né? Então chega a um ponto, quando isso é tão necessário, que está dentro da sua casa essa ferramenta. E isso
de várias formas. Nós não somos capazes hoje de entender uma organização reencarnatória, né? Nós vemos assim várias literaturas, várias situações, mas nós devemos sempre lembrar que o Espiritismo ele não tem regras. Você não pode pegar uma situação e aplicar para todos. Então todos que fizeram isso vão para o umbral. Todos que fizeram assim, nasce assim. Não existe regra. Somos criaturas individuais, temos cada um calhamaço de créditos e débitos que nós precisamos resgatar, e cada um com o seu inventário embaixo do braço. A situação que nos foi colocada de estarmos reunidos na sociedade ou em família é só por uma conveniência dessa organização, que, como eu disse, nós não somos capazes de entender. Mas a nossa família, dentro da nossa casa, as pessoas que se relacionam com a gente diretamente ali, são nossa primeira engrenagem dessa evolução. Você nasceu com o pai que você tinha que nascer, com a mãe que você tinha que nascer, irmãos que você tinha que ter. Por quê? Porque existe esse inventário que a gente não é capaz de saber ainda. Mas quem é espírita, conhece um pouco da literatura espírita e acredita no espiritismo, começa a olhar para a família e para as dificuldades familiares diferente. Eu não acredito hoje que tenha um espírita que se diz espírita e é capaz de ficar sem falar com o filho. Porque a gente é capaz de entender por que o filho vem nessa situação que vem. Aquele psicólogo Alberto Almeida, né? Ele conta do atendimento que teve. Ele estava desenvolvendo uma pesquisa junto com um oncologista. E esse oncologista ele chegou a uma conclusão que não existia câncer sem mágoa. Nesse estudo. Falou, o câncer vai se desenvolver na parte mais frágil do organismo. Mas para você ter câncer, é necessário que você tenha mágoa. E eles começaram a desenvolver várias pesquisas em relação a isso. E tinha um amigo comum deles, que eles chamaram para pesquisa, porque ele desenvolveu um câncer bem aqui, no ombro. Criou esse tumor, ele estava em tratamento, já estava praticamente extinto, mas ainda tinha cicatriz, estava fazendo tratamento, mas tinha amenizado. E chamaram ele para fazer essa pesquisa, se ele queria participar. E ele, de pronto, atendeu. E o tratamento, tinha várias etapas desse tratamento, e uma delas era uma entrevista, né, feita com o psicólogo e tal. E ele pergunta para ele, você tem alguma mágoa de alguém? Não tenho. Nenhuma mágoa de ninguém? Não. Tá. E aí, um outro processo da pesquisa era fazer uma regressão, né? Fazer uma regressão com o paciente. Quando fizeram a regressão com ele voltou em 1800 e alguma coisa, e ele relatando, né? Ele falou, eu sou comandante de um barco. Mas para ficar mais curta a história, eu vou narrar o que ele contou, né? Então ele conta que ele era comandante de um barco, numa cidade, em Portugal, e ele tinha um menino no cais, lá onde ela atracava, que sempre que ele chegava lá com o navio dele, o menino ajudava, e desde pequenininho o menino ali e tal, e o menino ajudava a descarregar alguma coisa, ajudava a dar um recado, mandar um recado, e ele dava uma moeda para esse menino, e foram criando um vínculo de amizade, e esse menino foi crescendo. Quando o menino fez 17 anos mais ou menos, o menino veio trabalhar com ele na embarcação, e ele viajava vários lugares, ficava vários dias fora de lá, e voltava. E eles tinham uma relação muito próxima, ele e o menino. E um certo dia eles estavam numa praia, em um outro lugar, numa outra cidade, e começaram uma discussão por causa de uma estratégia lá, né, do que eles iam fazer no lugar. Começou essa discussão, essa foi, né, aumentando o tom, ficando um negócio mais tenso, e chegou um ponto que o menino sacou do punhal. Quando ele sacou do punhal, esse comandante, né, pela relação que eles tinham, jamais imaginou que ele pudesse fazer alguma coisa com aquele punhal. Abriu a camisa, estufou o peito para ele, o menino foi e colocou o punhal na posição onde esse paciente tinha desenvolvido o câncer agora. E aí, ele fala que vê, né, se afastando do corpo, ainda
abalado, sem entender aquela situação, e os marujos começaram a se aproximar, pegaram o menino e tal. Resumindo, ele volta do transe, olha para o psicólogo e fala: é meu filho hoje. Ele tinha um filho extremamente problemático com a relação com ele. E ele, com essa regressão, ele conseguiu identificar as mesmas características que ele tinha com o menino. E esse menino, o que aconteceu? Ele tinha tido um caso com uma mulher nesse porto. A mulher procurou ele, falou que estava grávida, mas como era uma mulher que ele não inspirava a confiança dele, ele não deu importância e seguiu. E esse menino cresceu assim: aquele é seu pai, mas ele não te quis. Então, o menino sabia que ele era o pai. Cresceu revoltado, com um misto de sentimento de revolta e ao mesmo tempo de aquele sentimento de amor, de querer ser querido pelo pai, acolhido pelo pai. Então, nesse momento que eles acabaram discutindo, veio à tona esse sentimento, de revolta, e causou isso. E aí hoje o assassino vem aonde? Como filho. E aí? Veio pequenininho, aquela coisinha bonitinha. Se ele soubesse que era o assassino, tinha essa receptividade? Ele já não tinha descartado esse cara faz tempo? Nós hoje, como que nós, às vezes no noticiário de TV, qual que é o sentimento que a gente tem quando a gente vê um crime bárbaro? Se na hora passasse uma pesquisa ali, você é a favor ou contra a pena de morte? A gente já ali, não, tem um cara desse, tem jeito. E se ele matou você numa vida passada? E hoje ele é colocado como quem? Como seu filho, nessa relação social, nessa relação de família, onde você não tem como descartar. Filho é assim, né? Faz coisa errada e, pai, me perdoa. O que a gente faz? Então tá, só mais uma vez. Essa é a 15ª vez que eu vou te perdoar, só mais essa. Porque precisa dessa relação. E isso assim, né? No plano espiritual, a gente está analisando só essas 2 reencarnações. Mas e antes? Qual foi a relação que ele tinha com esse menino, com essa mulher? Olha só o tamanho da relação, da engrenagem. Por isso que nós não podemos criar regras. Então meus filhos são meus assassinos. Todo mundo pensar assim, não é assim. É uma história específica, né? Mas é importante a gente entender isso para a gente buscar identificar dentro do nosso lar, nas nossas relações sociais, essas dificuldades que a gente tem. Essas pessoas que estão na nossa vida, e é impressionante que a gente sente isso. A gente sente. Tem pessoas que sondam a vida da gente desde quando a gente se entende por gente, ela não é da família, mas às vezes está ali próximo, é um amigo que sempre está se envolvendo com a gente de alguma forma, ou às vezes nem sempre é má, né? Tanto uma como outra. Às vezes uma pessoa que não é da família, é um amigo próximo, mas faz papel de pai, faz papel de tio, é acolhedor, é aquele, né? Amigos que nós temos, eu tenho amigos que é mais que meus irmãos, tem uma relação comigo mais próxima do que irmão meu. Então, o que explica isso? É essa lei divina criada para quê? Para que nós aparássemos essas arestas que ainda existem em nós. E para isso a gente precisa dessas pessoas que vão nos moldando, nos direcionando. Então, a vida social, a vida de família, eu até tinha anotado para falar da família por último, mas acabei antecipando o assunto, né? Mas eu acho que dentro do laço, dentro dessa lei social, eu acho que o mais importante é a família, porque é o nosso primeiro ambiente social que a gente se identifica, né? É a nossa primeira engrenagem, o primeiro contato com pessoas são os nossos pais, nossos irmãos, e é como eu disse, é onde é colocado as figuras principais ali, né, que vão proporcionar o nosso desenvolvimento.
Algumas criaturas acham o quê? Que o seu desenvolvimento, né, é alcançado através do isolamento. Então, se isola do mundo. Não quero me contaminar com as notícias ruins, com essa sociedade poluída. E se isola, né? Num mosteiro, numa ilha deserta, e vai meditar, vai praticar um mantra. Mas qualquer um de nós aqui, se nós fôssemos isolados numa ilha e ficássemos lá meditando, tomando água de coco, qualquer um de nós aqui virava santo. Calmo, tranquilo, sozinho lá. Não ia brigar com ninguém, não tinha com quem brigar. Aí é fácil. Só que ao mesmo tempo você ia fazer o quê? Ficar mais embrutecido e com maior dificuldade de relacionar com os outros. Então, no livro dos Espíritos mesmo fala, tudo que nos é dado como instrumento para isso é condenado ao abuso. Então, igual a gente fala para nos comunicar, né, para ter uma relação saudável, mas se você abusar disso, ou usar de uma má forma, é errado. Então não é a fala, o problema não é você falar, o problema é o que você falar, né? E todos os outros órgãos que são dados para nós para nos relacionar com os outros. É uma questão, né, de como usar. O excesso, o abuso, em todas as leis divinas, você comete o mal também. Até um certo ponto você faz o bem, com a lei divina. Você passou daquilo, você começa a fazer o mal. Então, o isolamento, ele é necessário, às vezes, né, durante um dia, que a gente precisa, né, um dia conturbado, você se isolar ali dentro do seu quarto, uma meia hora, uma hora, fazer uma prece, respirar fundo, né, escutar algo edificante, ler um livro, é importante, a gente precisa disso. Um final de semana. Agora, você viver isolado para não se contaminar, né? Aí é um exagero demais. Na verdade, até o Livro dos Espíritos fala que é o exagero do egoísmo. É o exagero do egoísmo. Então, agora tem pessoas que fazem o quê? Se isolam da sociedade, mas para fazer o bem. Vai para uma aldeia indígena fazer atendimento médico para aquelas pessoas, ribeirinhos, sabe? Países que estão em guerra, abandonam o ambiente familiar, né? E vão para outros lugares para fazer um trabalho. Aí sim, né? É caridade e amor, que também é o quê? Outra lei de Deus. Então, ele abre mão do conforto, dos bens materiais. E nós temos essa dificuldade, né? A gente fala de bens materiais às vezes aqui, a impressão, eu também acho que me largaria dos bens materiais. Mas não é bem assim, né? Nós somos agarrados aos nossos bens materiais. Então, você abrir mão da sua vida para viver em função dos outros, né? Então, nós devemos analisar essa lição e pensar como que nós estamos utilizando essas ferramentas do convívio social em prol do nosso aperfeiçoamento. Será que eu estou desperdiçando essas ferramentas? Será que eu estou utilizando? E eu garanto para vocês, todos nós temos essas pessoas, né, colocadas em nossa vida para desenvolver essas virtudes. Às vezes a posição dela não é a mesma, mas você pode ter, com certeza você tem alguém na sua vida para te ajudar com a paciência, né, com a tolerância, com o egoísmo, com a vaidade. E às vezes hoje a gente está fazendo como com essa pessoa? Ou está isolando, ou está se melindrando com ela, né, ou está brigado com ela. Vocês já perceberam uma característica dos nossos inimigos, ou das pessoas que não gostam da gente? Vocês já perceberam uma característica que elas têm? Que elas falam a verdade sobre nós? Então você quer saber quem realmente você é? Pergunta para um inimigo seu. Seus amigos não vão ter coragem de falar, né? Os inimigos falam, até com um certo exagero, mas eles têm coragem de falar coisas que... E aí, quem aqui já ouviu o que o inimigo falou numa discussão e parou para analisar?
né? Você é um vaidoso, um metido à besta. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Você nunca vai parar para pensar, peraí, por que esse cara me falou de metido à besta? O que será que ele quer dizer com isso? O que eu posso ter feito para ele falar um negócio desse? Porque você já viram alguém chamar o outro de hipertenso? Você é um hipertenso, um diabético. É uma imperfeição nossa, do nosso organismo físico. Ninguém chama, né? Mas chama do quê? Esses nomes que a gente vê aí. Então, esses inimigos, né, que são às vezes desafetos na nossa vida hoje, são essas ferramentas preciosas aí que a gente precisa delas para evoluir. Nossos amigos são muito bons, né, mas tem essa característica. Poucos deles se arriscam, né? Arriscam suas cabeças de falar a verdade para a gente. Então eles levam a gente no banho-maria, como costuma dizer, né? Então, questão do isolamento, né? A gente tem vários exemplos que a gente conhece. E é interessante pensar no isolamento também, é o seguinte, pessoal. Às vezes eu vejo gente falando assim, campanhas, né, de arrecadação, pessoas que saem daqui, cruzam um continente para ajudar pessoas, crianças carentes lá. E assim, do lado da casa da pessoa tem uma família, com uma mãe, com 5 filhos pequenos, desempregada, e ele não consegue enxergar aquilo. Ele cruza o continente para ajudar a gente. A minha irmã mora no Mato Grosso do Sul. Tem vez que eu vou lá, a minha filha vai até aí. Ela fala, eu tenho uma sacola de roupa para você mandar lá para a cozinha do Lar de Nazaré. Eu falei, Maria, mas aqui não tem ninguém que precisa, não. Tem que levar daqui lá para o Mato Grosso, certeza. Você já olhou ali perto de onde você dá aula? Ela dá aula num bairro assim, bem carente, sabe? Eu falei, Maria, dá uma volta uma hora. Dá uma olhada ali por perto se não tem ninguém, porque não é que a gente não quer levar, né? A gente sabe que chegar aqui e levar lá no Jardim das Flores, tem um monte de gente que quer, no Pedra 90, mas ali onde ela está, né? Jesus, tem uma freira uma vez, falou para o Haroldo conta numa palestra dele que ele mudou para uma cidade, e chegou lá, a cidade não tinha nem padaria. Ele foi sozinho, ficou com a mulher e o filho ficou onde morava antes, acho que em Minas, e ele foi sozinho, chegou lá desolado, olhou para aquilo lá, falou, meu Deus do céu. Sentou num banco lá e chorou. E aí, isso no escritório dele, né? Quando ele está chorando, chega uma freira, que era responsável por uma casa de acolhimento de criança. E a freira acho que sentiu o que ele estava passando na cabeça dele. Ele falou, meu filho, posso te falar uma coisa? Estou sentindo, tenho que te falar um negócio. Ele falou, pode. Ele falou, meu filho, Deus fala para a gente que a gente tem que aprender a florescer onde somos plantados. Então é isso. Se nós nascemos e estamos aqui em Rondonópolis, aqui é o nosso meio de convívio, é essas pessoas que a gente tem que estar relacionados. Não é outra família, você não nasceu na família errada, você não está no trabalho errado, você não está namorando a pessoa errada. Com certeza todos eles fazem parte de uma engrenagem que a gente vai acrescentando no nosso convívio. Uns a gente vai acrescentando, descartando outros e vai. Mas todas as pessoas que cruzam pelo nosso caminho têm alguma função. Nós em relação na vida delas e elas com a nossa vida. Só para encerrar, eu trouxe um poema, Cassimiro Cunha, chama Regra de Paz. Se queres felicidade, apoio, harmonia e luz, atende às indicações do nosso Senhor Jesus. Começa o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo e se falas, fala a palavra do bem, auxilia a quem te ouça, não penseis mal de ninguém. Se existe algum desarranjo em teu distrito de ação, acerta sem reclamar. Não te lamentes em vão. Trabalha quanto puderes, que o trabalho é vida em suma. O tempo, igual para todos, não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar?
Não há quem colha perdão se não sabe perdoar. Trilhando a estrada sombria de prova, rixa e pesar, acende a luz da concórdia, ajuda sem perguntar. Problemas, dificuldades, aprendamos dia a dia que a bondade tudo entende, quem serve não se transvia. Onde a tristeza se espalha e a vida se ilude ou cansa, sede, caridade, consolo, serenidade e esperança. E chegando cada noite, por sobre os caminhos teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus. Então vamos fazer a prece de encerramento e depois vamos para o passe coletivo. Fechando os nossos olhos e levando o nosso pensamento ao nosso bondoso Pai e ao Mestre Jesus, agradecemos por essas lições do Livro dos Espíritos, que como bênçãos e bálsamos reparador, vem de encontro às necessidades íntimas do nosso coração, permitindo que olhamos de forma mais profunda, carinhosa e delicada aos instrumentos necessários para o nosso aperfeiçoamento moral. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre, que assim seja.